Se você não agir agora, o seu futuro vai ser exatamente o mesmo que o seu presente. Oi, eu sou a Aline Rodrigues, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje vamos entender sobre hábitos. Hoje eu vou te ajudar a transformar um hábito ruim em um hábito positivo. Então, se você tem algum comportamento que você não consegue mudar, neste vídeo você vai entender o porquê que isso acontece e, mais importante ainda, vai entender como reverter essa situação. Primeiro, vamos entender um pouco sobre hábitos. Os hábitos são comportamentos automáticos que fazemos de forma repetida, sem pensar, sem perceber. E o grande problema é que o nosso cérebro ele não diferencia entre um hábito ruim e um hábito positivo. Ele apenas repete aquilo que gera uma recompensa imediata. Então, por exemplo, se você tem hábitos ruins como fumar, jogar, apostar, procrastinar, isso tudo te traz um alívio momentâneo, porque são coisas prazerosas, e isso vai se reforçando cada vez mais. E quando você repete um comportamento, você vai formando uma memória desse comportamento no seu cérebro, que é o que a gente chama de engrama. Engrama é um traço do comportamento registrado no seu cérebro por meio de conexões neurais que vão sendo fortalecidas ao longo do tempo. Ou seja, cada vez que você repete um comportamento, essas conexões vão sendo fortalecidas e registradas no seu cérebro. E é por isso que os nossos hábitos acontecem de forma automática. E isso significa que se você tem um hábito ruim, ele foi fortalecido ao longo do tempo. E para você mudar isso, você precisa criar novas conexões neurais através da mudança de comportamento. Por isso, se você não agir agora, o seu futuro vai ser exatamente o mesmo que o seu presente. E por que a gente tem tanta dificuldade em mudar um comportamento? O que acontece é que quando a gente tenta mudar um comportamento, o nosso cérebro ele entra num modo de resistência. É como se você tentasse fazer uma coisa diferente do que o seu cérebro está programado para fazer. Então, por exemplo, se você toma café e logo após o café você tem o hábito de fumar, isso está programado para você fazer, de certa forma. Você faz aquilo sem nem pensar, você faz aquilo de forma automática. Então, para mudar isso, vai exigir um grande esforço, porque você vai ter que falar para você mesmo que não, agora não é mais desse jeito que eu faço, é assim que eu faço. Só que essa mudança é muito difícil, porque o seu cérebro, ele insiste em querer fazer o que está programado para fazer. Só que a boa notícia é que o nosso cérebro tem uma habilidade incrível chamada de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões e criar novos caminhos neurais. Em outras palavras, mesmo que você tenha hábitos ruins construídos por anos, com esforço e repetição você pode mudar esses caminhos para criar hábitos mais saudáveis, hábitos positivos. E vamos entender um pouco sobre o ciclo do hábito, né? Todo hábito ele é formado por três partes. O gatilho, que é o fator desencadeante que a gente chama, ou seja, aquilo que desencadeia aquele comportamento. Então, como no exemplo que eu dei, se você toma café e logo em seguida fuma, o gatilho é beber café. Se você aposta ou joga todas as vezes que está estressado no trabalho, o gatilho é o estresse no trabalho. Se você está estressado e sempre come doce, o gatilho é estar estressado também. Então você precisa, primeiro passo, identificar quais são os gatilhos que desencadeiam esses comportamentos, ou seja, esses hábitos, né? O passo número 2 é a questão da rotina. Você precisa substituir essa rotina. Não adianta você só querer parar com o comportamento. Ou seja, beleza, então eu entendi que o gatilho é beber café, então eu vou parar de beber café, eu vou parar de fumar e pronto, acabei com tudo. Não, você precisa associar esse gatilho com outro comportamento novo. É aí que a mudança vai acontecer. Então, se você fica estressado e aposta, você precisa mudar esse comportamento de apostar. Porque o gatilho do estresse, inclusive, ele vai continuar acontecendo, porque isso foge do seu controle, né? Você tá lá trabalhando e de repente fica estressado. Não tem como muito controlar isso às vezes. Mas você controla o que você faz com o seu estresse. Então, se você tá estressado e joga, você consegue mudar esse jogar, substituindo essa rotina por outro comportamento. Pode ser, por exemplo, sair do seu ambiente de trabalho e dar uma caminhada em volta, ou sair conversar com alguém, ou sair tomar uma xícara de café até aquele estresse passar para se acalmar um pouco, fazer a técnica da respiração diafragmática, que é uma técnica que ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Então, tem várias formas de você substituir essa rotina. E aqui que é a grande sacada para mudança, é de fato mudar o seu comportamento. O passo 3 é recompensa, também é um passo muito importante. Você precisa se recompensar ao longo do processo. Não adianta nada você tentar fazer uma mudança se você não se recompensar, se você não reconhecer o seu esforço, se você não se validar por cada pequena vitória. Então, se você ficou um dia sem fumar após beber a sua xícara de café, por exemplo, se valide por aquilo. E veja o quanto foi bom não ter fumado, o quanto foi bom ter feito outra coisa. E aí a grande chave que eu quero bater muito nessa tecla aqui com você é repetição.
repetição. Você precisa repetir esse comportamento por vários dias, semanas, talvez até meses. Não sabemos quanto tempo, cada pessoa leva um determinado tempo para realmente ter uma mudança de comportamento, mas você precisa repetir até de fato acontecer a mudança. Então tenha persistência, tenha paciência ao longo desse processo. E lembre-se que você precisa superar esse desconforto inicial, porque como eu falei, toda mudança vai exigir esforço, repetição. E por que que exige tanto esforço? Porque vai gerar um desconforto em tudo que você tentar mudar. Se você, por exemplo, fica estressado e aposta, e joga logo em seguida porque está estressado, você vai ter que superar o desconforto de não jogar. Isso vai sim gerar um desconforto de ansiedade, talvez você fique ansioso por não ter aquele comportamento que você tinha antes, porque lembre-se que o seu cérebro ele está programado para repetir aquele comportamento. Então ele vai querer a todo custo que você faça aquele mesmo comportamento. E você vai ter que superar esse desconforto, entendendo que eu não vou fazer, que isso com o tempo passa, porque esse desconforto ele é no início. Mas depois o seu comportamento novo, ele vai ficando mais automático e mais fácil de acontecer. Então lembre-se que superar esse desconforto inicial vai ser extremamente importante para essa mudança de comportamento, para essa mudança de hábitos. E outra coisa que eu quero falar aqui com você é: comece aos poucos. Não adianta nada você querer mudar um hábito de uma vez, querer parar de fumar do dia para noite, querer se alimentar melhor do dia para noite. Isso não vai acontecer. Mude aos poucos, comece pequenos. Dê pequenos passos. Então, se você fuma de manhã, de tarde e à noite, comece parando com o cigarro da manhã. Depois você vai aumentando de forma gradual. Você vai parando com o cigarro da tarde, com o cigarro da noite, e assim até você realmente mudar o seu comportamento. Mas faça isso aos poucos. E lembre-se, seja gentil consigo mesmo. Se recompense e se valide o tempo inteiro por cada pequena vitória. Por mínimo que seja. Nossa, eu fumo normalmente 10 cigarros, hoje eu fumei 9. Ótimo, isso já é uma vitória, isso já é uma conquista. Amanhã tente fumar apenas 8 cigarros. Então é assim que você vai mudando um comportamento, é assim que você vai mudando suas conexões neurais, é através da repetição do seu comportamento. E com isso você vai gerando uma nova memória no seu cérebro. Ou seja, você vai formando memórias de hábitos positivos. Então mudar um hábito pode ser desafiador, sim. Mas lembre-se que é possível. Por isso que você precisa agir agora, para que o seu futuro seja diferente do seu presente. Então dê o primeiro passo hoje, tá bom? Bom, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu like, não esqueça também de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho de notificações, porque toda semana temos vídeo novo por aqui. E encaminhe também esse vídeo para alguém que você sabe que tem hábitos ruins e que pode talvez mudar, que pode melhorar e que talvez até colocou como meta para esse ano realmente mudar esses hábitos ruins. Então encaminhe esse vídeo para outra pessoa, porque ele pode ajudar outras pessoas além de você. Combinado? Então era isso. Até a próxima.